Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. Torne-se um mantenedor fiel da programação da Rede PG de Comunicação. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 83 98868 7193 e ajude-nos a manter esta programação no ar. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio ADNews, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD, vem com a família pra EBD, vem pra EBD. Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, aqui nos encontramos em mais um programa EBD Online e você é o nosso convidado todos especial para a glória de Deus. Você está com o irmão Alex Bruno. A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Mais uma EBD Online para nossa edificação. Glória a Deus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, já nos encontramos na lição de número 8, de 22 de maio de 2022, a qual nos tem por título Sendo Verdadeiros. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32:2.
Programa EBD Online. A verdade prática. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão aos outros, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, onde vamos estar fazendo uma leitura participativa, né? O versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Todos. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Jailson Azevedo. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de divina bondade, aqui nos encontramos, ó Pai da glória, diante de Ti. Te agradecemos por esta palavra bendita e te pedimos que Teu Santo Espírito esteja em nosso meio e visite também aquele que está nos ouvindo por meio, meu Deus, das mídias digitais. Que o Senhor venha tocando em nossos corações e nos transformando até chegarmos à estatura de varão perfeito. Eis que nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Você está ouvindo o programa EBD Online. Jailson Azevedo. Você está com o irmão Alex Bruno. Glória a Deus, meus amados irmãos. Que lição maravilhosa. Já nos encontramos na lição de número 8, meus amados irmãos. Passa rápido, não é isso, Alex Bruno? Verdade, viu? E aqui nos encontramos numa lição que mexe com o nosso íntimo, com o nosso ser, porque tão somente com o Espírito Santo, o agente gerenciador da nossa fé, que somos transformados à semelhança de Cristo. O tema é justamente o sendo verdadeiros. Nosso amado Alex Bruno, nos traga algumas considerações de caráter introdutório acerca dessa lição. O interessante é que o nosso comentarista, né, ele traz essas realidades do Sermão do Monte com bastante aplicação, tanto para as pessoas que a gente vê na atualidade como Jesus tratou, né, quanto para nós hoje. É um tratamento, é um conserto. E eu louvo a Deus pela essa lição, porque a gente vem falando sobre características que um verdadeiro cristão deve ter. E a gente vai falar sobre sendo verdadeiros. E o nosso comentarista, ele vai abordar alguns pontos, inclusive vai falar sobre hipocrisia. Mas antes de falar de hipocrisia, eu queria fazer duas perguntas básicas dentro desse contexto da lição, né? Que é: o que está por trás dos nossos atos, das nossas atitudes? Então, isso é um dos pontos que vamos abordar durante o período de toda a lição. E também, qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Então, assim, o que é que a gente está fazendo? É realmente para Deus? Ou é para nos gloriarmos? Ou é para nos apresentarmos? Ou é para aparecer? Ou para que os holofotes venham ser lançados sobre nós? Então, assim, Deus é aquele que sonda o íntimo e o profundo. Ele conhece a verdadeira intenção do coração do homem. E a gente, no decorrer da lição, a gente vai abordar, presbítero Jailson Azevedo, vários pontos que vão ser extremamente necessários para os irmãos, para nós hoje, tratarmos.
né, entrarmos numa linha correta, porque a gente vê hoje muita firula, muita religiosidade, o pessoal, em vez de focar no evangelho puro e genuíno, vai se desviando, vai trazendo culturas que o mundo oferece aí fora. É bem complicado essa perspectiva, porque nós, enquanto cidadãos do reino celestial, né, nós temos que ter cuidado, nós temos que ser verdadeiros em nossas intenções e ações, porque senão a gente vai cair no laço do diabo no que diz respeito aos perigos da falsa espiritualidade. Isso. Então estamos sendo, quando nós agimos não sendo verdadeiros, né, para com Deus e para com os homens, nós nos utilizamos de máscaras, né? E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque essa falsa espiritualidade, ela é cheia de hipocrisia, de engano, e muitas vezes as pessoas vivem se utilizando dessas máscaras e acabam enganando a si mesmos e acabam sendo reprovados por Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque iremos também ressaltar, inclusive, as características da autêntica espiritualidade. Isso. Né? No que concerne justamente a todo aquele que realmente quer ser visto e também quer ser não só visto pelos homens, mas por Deus como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. O comentarista, quando ele vai abordar aqui já no início do primeiro ponto, ele vai tratar sobre algumas coisas que o senhor vai dar início, falando na questão sobre a hipocrisia, questão da definição de hipocrisia, mas eu queria trazer um contexto bem relevante sobre o que vamos realmente tratar, e nessa questão de falsa espiritualidade, existem alguns pontos que vamos ver, a questão da esmola, da oração e do jejum, que muitas vezes, e principalmente no tempo dos fariseus, no tempo de Jesus, né, que na realidade essa hipocrisia era uma característica de alguns, não todos, mas de alguns fariseus que pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. Usavam máscaras, né, usavam artifícios para se embelezar, mas por dentro, como Jesus mesmo disse, eram sepulcros caiados, eram todo podre por dentro. Então a gente vai abordar esses 3 pontos, porque na esmola não precisa ninguém ver as suas atitudes. Na oração, não precisa você orar e se auto-engrandecendo, porque na hora da oração é uma hora de humilhação, uma hora de submissão a Deus, de buscar o Senhor, de se entregar a Deus, né? A hora de pedir a Deus força para continuar, porque quem de nós, por si só, teríamos força de estar aqui hoje? Nenhum de nós. E aquela perspectiva, porque o Senhor Jesus, ele enumerou justamente esses 3 pontos principais: a questão da esmola, a questão do jejum e a questão da oração. Você, meu amado ouvinte, pode até responder por meio das mídias digitais, tanto pelo Facebook, na nossa página, a página da Rádio Pauta Gospel, como também pelo nosso canal no YouTube. Porque Jesus, né, enumerou esses 3 principais atitudes, né, em relação ao povo judeu. Então nós vemos o quê? Que essas 3 principais atitudes, Cristo fala sobre a questão do erro, da hipocrisia, porque essas 3 atitudes eram as 3 principais atitudes religiosas da cultura judaica da época. Então, para o judeu, né, ortodoxo, inclusive no dia de hoje, a questão da esmola era um dos mais sagrados de todos os deveres religiosos, né? Mas a questão é a intenção do coração. Eu estou fazendo isso por quê? Qual é o meu intuito? Qual é o objetivo? Aí vem a questão da verdadeira espiritualidade. Cristo não veio atrás de máscaras, de aparências. Ele veio para nos tirar do mundo de horror, para que nós reconhecêssemos a nossa fragilidade enquanto seres humanos, enquanto portadores da natureza de Adão pecaminosa, e sabemos que precisamos de um remidor, a saber que é Ele, aquele que se deu a sua vida por nós e nos amou primeiro, né? Então, essa é o que difere a
verdadeira espiritualidade da falsa. Porque a falsa, ela vai simplesmente, justamente mascarar uma realidade íntima que só você sabe, e Deus, né? Que conhece e sonda as intenções do coração. Por isso que vai entrar na questão da definição de hipocrisia. Na introdução, nós vamos ver que o objetivo dos ensinamentos de Jesus, por meio do Sermão do Monte, que foi proferido nos capítulos 5, 6 e 7, nós vamos ver que é justamente de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino. Ele estava dizendo, olha, eu quero que vocês não vivam de aparência, eu quero que vocês sejam transformados pelo poder da palavra. Esse é o real significado do que é servir a Deus em verdade. Né? Deus, ele condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão, mas por motivos obscuros, por querer aparecer. Ele lá em Provérbios 27, versículo 2 diz que meus lábios não me louvem, que outros te louvem. Né? Nós vamos fazer a leitura posteriormente desse texto, mas é assim, diz assim, seja outro o que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, eu não preciso me engrandecer, eu não preciso mostrar que eu sou bom. Isso. Né? Porque é algo que deve acontecer de uma forma natural, porque é o fruto do Espírito. Né? Porque Deus nos constrange a sermos semelhantes a Ele, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, nessa perspectiva, nós temos que ver que atos puramente externos, Deus condenava por meio de Jesus Cristo, de atos puramente externos, sem essência, desprovido da verdadeira motivação, ou seja, do amor. Do amor. É algo tremendo, profundo demais. Profundo. E dentro desse contexto de hipocrisia, acho que o senhor já deve ter adentrado ao primeiro tópico. Não, deu só uma pincelada na introdução, né? Então, traga esse contexto inicial de hipocrisia, onde é o primeiro tópico. A palavra hipocrisia, ela é uma palavra derivada do grego, né? Hipócrites. Até pensei que era em relação ao Hipócrates, que era um filósofo, mas não. É uma palavra que significa interpretar no palco. É um ator. Aí Deus me fez lembrar que, ao fazer uma peça teatral sobre a paixão de Cristo na escola, alguns anos atrás, aí no teatro, ou até mesmo em novelas, a gente vê que pessoas se utilizam de um personagem. Ou um personagem bom, um personagem ruim, ou um personagem que sempre perde para no final ganhar. Né? Então, assim, é uma roupagem, é uma máscara. Você é uma pessoa, mas faz o papel de outra. Então, a hipocrisia é você ser uma pessoa dissimulada. O termo adquiriu o significado de responder sobre um palco, interpretar um papel, atuar. Quantas pessoas são verdadeiramente, vamos assim dizer, dissimuladas, de sorte que na sua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Né? Então, assim, são situações, essa hipocrisia é justamente o fingir ser o que não é, com o intuito de enganar. Por exemplo, a igreja de Coríntio, ela era fervorosa, mas não era espiritual. Cada um que quisesse demonstrar ter uma maior espiritualidade do que o outro. Porque é como se aquilo lhe desse status, é como se aquilo lhe desse um patamar maior do que o outro. Quando na realidade Deus diz o quê? Que aquele que quiser ser maior no reino do céu, que sirva o outro, né? Que sirva o seu próximo. Então, nessa perspectiva, Cristo sendo Senhor, ele serviu aos seus discípulos, de sorte que lavou os pés de todos eles. É verdade. Glória a Deus. O nosso dicionarista, o Wise, ele define hipocrisia como aquele que demonstra uma coisa quando não sente, que demonstra uma coisa quando sente ou pensa em outra. Então, imagine só, você falar algo, né, passar algo, mas não sentir aquilo, não viver aquilo. É a superficialidade, né? Isso. Né? E a gente vê esse fingimento, esse engano, né? Infelizmente hoje no meio evangélico. A gente consegue, mediante a palavra, ter o discernimento pelo Espírito
dessas questões que são espirituais. Mas ressaltemos que a questão do ser verdadeiro não significa necessariamente que só é verdadeiro quem é cristão salvo na pessoa de Jesus. Conheço muitas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, mas que são pessoas retas, justas e tementes a Deus. Um exemplo, Jó. Jó não conhecia a Deus, mas ele ouvira falar de Deus e era um homem o único homem a qual Deus testificou sobre ele. Então nós temos que ter muito cuidado acerca dessa perspectiva. O que o nosso teólogo Russell Norman Champlin, né, em seu livro Dicionário da Bíblia, Teologia e Filosofia, ele fala que os religiosos da época de Jesus, né, eles profanavam a prática religiosa, transformando-a em peça de teatro, chegando ao cúmulo de atrair as multidões que aplaudiam o espetáculo. Por exemplo, quando eles jejuavam, eles demonstravam contristados. Quando eles iam orar em público, eles oravam como aquele publicano e o pecador. Senhor, estou diante de ti, mas eu dizimo, eu oferto. Eu não sou como esse pecador aqui, o fariseu publicano, né? Eu não sou como este, que é o imundo, que é isso. Então, nós temos que adentrar na presença de Deus, não nos justificando. Porque a nossa dignidade, meus amados irmãos, está em reconhecer o quão indignos somos. Porque se nós estamos nesse momento maravilhoso aqui, trazendo a explanação desta lição, é porque a graça de Deus, um favor imerecido de Deus, nos alcançou. Ou seja, a misericórdia de Deus nos alcançou, porque nada realmente merecíamos. Éramos réus da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Então há uma advertência aqui que eu quero trazer acerca da hipocrisia. Tanto é que o texto diz, na parte A, Mateus capítulo 6, versículo 1, parte A, guardai-vos. Olha só que palavra, guardai-vos. O termo guardai-vos significa prestar atenção a, tomar cuidado, né? Tomar cuidado, ser devotado, levar em consideração. Guardai-vos, se policiem, vigiem acerca disso, porque nós só seremos salvos se a nossa justiça exceder a dos fariseus e escribas. E a deles era superficial. Quando Cristo foi muitas vezes interrogado por eles, quantas vezes eles não rasgaram as suas vestes, mostrando o sinal de repúdio, quando na realidade deveria ter recebido os ensinamentos de Cristo e rasgado os seus corações, se rendido a Ele. Pode falar, meu amado Alex Bruno. Essa hipocrisia que Jesus está tratando, né, e que Ele não quer que isso adentre no meio dos seus discípulos. Ele quer que os discípulos realmente vivam no maior firmamento, que é o amor. Sim, o maior firmamento do Evangelho se chama amor. Foi o que Cristo trouxe para nós, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, sim, né? Senhor. Que é o nosso texto áureo da Bíblia. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, dentro desse contexto de amor, Jesus estava dizendo, olha, deixe todos enfeites, todos amparados. Vocês não precisam de nada, não. Vocês não precisam de ouro. Vocês não precisam de prata. Vocês não precisam de 2 sandálias. Vocês precisam do amor. Vocês precisam ir pregar esse evangelho verdadeiro que salva, liberta, cura, batiza. Não é assim, presbítero Jesus? Sim, senhor. E Jesus ele vai tratando para que os discípulos venham se despojar de todas as coisas, dos ensinamentos errôneos dos fariseus, né? Dessa falsa espiritualidade. E o contexto que a gente vai abordar dentro da linha evangélica é esse. Para que o crente ele não viva dentro desse contexto. Primeiro, pregar o evangelho tem que ser simples e objetivo. Eu não preciso imitar ninguém. Eu não preciso fazer do altar ou do púlpito um palco. Não preciso disso. Eu não preciso de enfeites para pregar o evangelho.
Eu não preciso botar abacaxi na cabeça, plantar bananeira, fazer aviãozinho, sair correndo dentro da igreja. Eu não preciso disso. Não é necessário. O evangelho, ele não é pregado dessa forma. Apesar que Jesus, quando quer usar alguém, ele usa. Sim, e nós cremos nisso, né? Mas sempre de uma forma moderada, equilibrada, e só que não traga escândalo. Que traga edificação para a igreja. E era isso que Paulo exortava a igreja de Coríntios, para continuar mostrando e trazendo esse evangelho genuíno, né? Então, assim, isso fala sobre a gente hoje. Como devemos nos comportar? Como devemos pregar o evangelho? De que maneira eu devo ser dentro da igreja, dentro de uma sala de aula, no meu bairro? Como eu devo ser? Como eu devo me comportar? Que tipo de exemplo eu estou sendo? Né? São perguntas que nós podemos nos fazer. Verdade. Né? O texto lá de Mateus 5:20 diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Baseando-se nesse texto e no texto de Mateus 6, versículo 1, a parte A, que diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O que é que Cristo estava querendo nos ensinar? Ele estava dizendo: evitem os pecados do coração, o adultério do coração, que está lá em Mateus 5, 28, né? O assassinato do coração, Mateus 5, 22, né? Devemos também... para que possamos ser aprovados por Deus, irmãos. Devemos igualmente manter e seguir a justiça do coração, fazendo o que fazemos a partir de um princípio interior e vital, que é justamente glorificar o nome do Senhor. Tudo o que nós temos que fazer é pensando: Deus vai ser glorificado. Que seja menos eu e mais o Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. Porque quando nós dizemos que eu e esquece o autor e consumador da nossa fé, significa que nós estamos distante deles e não o percebemos. Temos que deixar o egocentrismo para dar lugar ao teocentrismo. Isso. Ou seja, Deus enquanto centro da nossa vida. É desse jeito. O homem, ele é muito egocêntrico na sua natureza pecaminosa. Né? Ele traz essa visão do eu, e principalmente quando ele leva o tapinha nas costas, né? E se sente lisonjeado, né? E ele tem que ter muito cuidado para não descambar para o outro lado. Temos que ter cuidado, né? Porque Adão e Eva caíram no pecado porque a serpente, que é o antigo diabo e Satanás, ele disse o quê? Certamente não morrereis, tão somente sereis iguais a Deus, sendo conhecedor do bem e do mal. O que é que a mulher pensou? Você é igual a Deus. No caso, porque a mulher que foi enganada, o homem não. Então, ela foi enganada, mas a cobiça, o desejo de ser semelhante a Deus. Aí lembremos, Isaías 14, o diabo ele foi expulso do céu, por quê? Porque ele se rebeliou contra Deus, porque queria ser semelhante a Deus. Isso. Queria estabelecer o seu reino, o seu trono, acima dos altos céus, das mais altas nuvens, para ser semelhante ao Altíssimo. Ninguém pode dizer: eu quero ser igual a Deus, porque quando ele bota isso no seu entendimento e der seu coração, ele já apostatou da fé. Verdade. O cristão ele deve vencer a hipocrisia. De que forma? Qual a forma que o crente, o cristão, ele pode vencer essa não sei nem a palavra específica para esse nome, né? Para denominar mesmo a hipocrisia, porque é algo diabólico, é algo enganador, é algo mentiroso, é algo que não vem da parte de Deus. E a gente, para vencer isso, só com o coração preenchido com o amor de Cristo, só com o entendimento da verdade, da palavra arraigada no seu coração. Filipenses 2,8 diz que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. Porque Cristo conseguiu vencer todas as intempéries que lhe veio, inclusive as tentações no deserto, e inclusive também as injúrias e defamações e o seu martírio na cruz do Calvário, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Eu não, é ele. Que não seja o meu querer,
que seja ele. Ele só vivia em oração. Por quê? Porque ele escolheu as fontes superiores e não as inferiores. Então são várias situações que nós vemos que Cristo é o supremo modelo para que possamos andar nesse mundo de horror e vencermos, porque ele venceu. Não é isso? É nessa perspectiva. Eu quero trazer um texto aqui em Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 12 e o versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Isso é na versão, deixa-me ver aqui, deixa-me ver, 1, diz aqui: nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Para não sermos aplaudidos pelos homens, devemos vigiar contra a hipocrisia, que era justamente o fermento dos fariseus. Porque o diabo, ele sabe querer massagear o ego das pessoas. Rapaz, tu pregasse tão bem, tu prega melhor que o pastor. Irmãos, nós não podemos comparar ninguém um com o outro, porque cada um tem sua ferramenta, Deus tem uma forma de trabalhar, de se manusear, são instrumentos de Deus. A Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo, e cada membro tem a sua função. Não é porque você tem 5 talentos e é um talento que eu sou menos importante que você no reino de Deus. Não é a quantidade, é a intenção do coração. E se tudo que eu faço para a glorificação de Deus, logo eu estou em comunhão com os céus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Desse jeito. O problema é que muitas vezes essa hipocrisia dá lugar justamente não só ao exibicionismo, à vanglória, mas também o perseguir o próximo. Aí vem a questão do assassinato espiritual. Está lá em Mateus 5, 22. Se o senhor puder ler, eu agradeço. Mateus capítulo 5, versículo 22. Fala sobre o assassinato do coração. Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia também nos revela em Provérbios 4, 23, que o que tiveres de guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu no juízo, igual que chamar o seu irmão de raca de raca será seu réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu no fogo do inferno. Então nós temos que ter cuidado. Porque quando falamos mal de alguém, ou temos inveja, né, e promovemos dissensões, contendas, porfia, dissoluções, partidarismo, eu estou promovendo um homicídio espiritual. É semelhante ao pecado do adultério. Se na tua mente tu cobiçares a mulher, em teu coração tu já adulteraste com ela. Então, Cristo, ele não vai na superficialidade, ele vai na intenção, na motivação. Verdade. Eu queria que o senhor trouxesse esse segundo ponto pela nossa revista. Fala sobre a questão da justiça pessoal, não é isso? É isso. A questão da justiça pessoal, ela vai tratar o seguinte: os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, né, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público, né, sua grande espiritualidade. Os fariseus eram semelhantes à igreja de Corinto, fervorosos, mas não era espiritual. Cada um que quisesse ter mais dons, quando na realidade em 1 Coríntios 13 fala que o maior dos dons é o amor, porque todos os demais cessariam, mas o amor ele prevaleceria, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Por isso que o Senhor Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Foi o que nós falamos anteriormente. A questão, aqui nós vemos uma advertência para nós nos policiarmos contra a hipocrisia, para que aonde os fariseus caíram, nós não possamos cair também. É Deus nos ensinando. Aí a palavra nos diz que o que nos é revelado é para a nossa edificação, e as coisas ocultas é para Deus. Nessa perspectiva. Então, os discípulos de Cristo que vivem seus ensinamentos, eles são conscientes de que o bem que eles fazem, eles não fazem de si mesmos. Eles fazem porque o Espírito Santo o constrange a fazer, porque nele existe uma nova
vida, é uma nova roupagem, é um vinho novo no odre novo. É verdade. Quando trata da questão religiosa, Jesus ele começa também a abordar as práticas, né, religiosas deles, dos fariseus, e a forma dele praticar certas atitudes, principalmente nestes 3 aspectos da oração, do jejum e da esmola, mas para que fossem vistos. Então, assim, essa religiosidade, essa forma de tentar mostrar uma coisa que na realidade eles não viviam aquilo que pregavam, e sim colocavam fardos nas costas dos homens, né, para que eles carregassem até o peso deles, porque coisas que nem eles conseguiam fazer, colocavam jugo sobre o povo, para que o povo ficasse sobrecarregado. E o que Jesus estava tratando? Para que a igreja não andasse pelo mesmo caminho. A gente vai ver que hoje as questões religiosas, e cada uma denominação tem os seus estatutos, a sua questão religiosa, sua forma de cultuar, a sua liturgia do culto, né, que são sistemática, e cada um tem a sua forma de adorar. Mas o mais interessante é que a gente não deixe que isso venha se sobressair do que realmente é verdadeiro, que é a palavra, que está em nossos corações, de vivenciar e viver, porque muitas vezes a gente deixa a questão da superficialidade, né, as coisas superficiais serem externadas, mas a gente não externa o principal do evangelho, que é o amor, né? E é isso que Jesus não quer que aconteça com o povo, com a igreja. Por isso a doutrina, por isso o tratamento com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, eles aprenderam também. Eles aprendiam também, eles ouviam falar, seguiam os caminhos que os fariseus traziam. E Jesus veio não trazendo algo diferente, mas trazendo a verdade, trazendo o contexto real do evangelho, o real da palavra, para que fosse realmente o povo transformado através da palavra. Um evangelho puro, simples e profundo, que é uma prática e não a superficialidade. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Ou seja, tirar o egocentrismo para que haja lugar para o teocentrismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, tomemos todo o cuidado. Olha só o que diz o comentarista. Pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Por isso que o Senhor é muito tremendo. Tem momentos que ele fala sobre a oração do fariseu e do publicano, ele faz menção a isso. Tem momento que nós vamos ver justamente ele falando: por que os teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não jejuam e os de João Batista sim? Aí vem a questão religiosa, a questão do legalismo religioso. Quando na realidade não precisava o outro saber que você jejua. Porque a questão do jejum, a questão da oração, a questão da justiça pessoal, né? Da justiça pessoal, de você ajudar outro que está em necessidade, isso é questão pessoal. Aí tanto é que ele diz que tu fizeres com a tua mão direita, que a esquerda não venha espreitar. Desse jeito. Porque muitos estão atrás de aplausos. Né? Quando na realidade, em oculto é bem melhor, porque quando você recebe aplausos dos homens, você já recebeu sua recompensa nesse mundo. Me chamou a atenção. Tá ligado aqui? Me chamou a atenção durante essa semana agora. Algumas coisas que aconteceram nas mídias sociais. Isso foi bastante interessante, porque eu vi o agir de Deus na vida de alguns irmãos,
houve uma polêmica muito grande a respeito de algumas situações, e inclusive foi polêmica de um lado, polêmica de outro, mas eu achei a atitude da pessoa que Retificou, né? Que se retratou, né, da sua fala, muito gloriosa da parte de Deus, sabe? Eu vi o Espírito Santo agindo na vida daquele homem, da forma que ele se expressou, inclusive demonstrando o arrependimento pelas palavras proferidas. Mas eu até subentendo que pelo zelo e pela religiosidade, pela questão de guardar as coisas santas de Deus, para Deus, eu até entendo, mas o que mais me chamou a atenção foi a fala dele voltando atrás em suas palavras e admitindo o seu erro e sendo louvável diante de Deus, porque são coisas que a gente vê, é justamente isso que a gente está abordando, essa questão desse sistema farisaico, onde não havia esse tipo de situação no coração dos homens. Mesmo sabendo que estavam errados, batiam o martelo e continuavam. Por causa da dureza de seus corações. Eles não queriam perder os privilégios que os seus cargos, que a sua posição lhes dava. Aí você pergunta assim, ô irmão Bruno, e o interessante é que isso acontece assim, no meio de nós, né? No nosso meio. E a gente fica feliz de ver pessoas que inclusive têm uma patente mais alta, têm uma posição mais... que se fosse em certas ocasiões ou em certas denominações, eu creio que não haveria esse tipo de situação. Para a glória de Deus, parabenizo esse irmão que soube tratar a situação de uma forma grandiosa. O senhor achou louvável vamos assim dizer, a retificação desse irmão. Eu vi outra perspectiva, outro prisma. O apressado os outros em julgar. Não esperar uma retificação ou simplesmente como o senhor falou, uma retificação não. O que ele fez, o ato, esqueci. Uma retificação, ou seja, desfazer, pedir perdão, vamos assim dizer, pela fala, se retratar. Então assim, a Bíblia diz que nós temos que ser apressados no ouvir e tardio no falar. Inclusive na nossa escola bíblica teve uma certa polêmica acerca disso, né? Eu olhei assim, olhei para o meu pastor. Depois eu conversei com ele no privado, falei, pastor, às vezes não temos a visão de quem está lá em cima, porque às vezes quem é o líder, ele tem uma visão panorâmica, ele vê muita coisa, e às vezes aquilo ali o aflige de tal sorte que quando ele chega numa situação dessa, ele acaba extravasando as suas emoções e acaba estando certo num contexto, mas utilizando as palavras erradas. Porque às vezes não é o que falamos, mas a forma que falamos, e as palavras são carregadas de um sentido muito forte. Principalmente as palavras que ele se utilizou. Então assim, o senhor viu essa perspectiva, a humildade de ele se retratar. Claro. Eu vi outro prisma, o apressar de outros em julgar. Mas a gente muitas vezes, Azevedo, a gente somos julgados pelas nossas atitudes e pelas nossas falas. Então, a partir do momento que eu profiro alguma coisa que alguém, eu dou a margem de interpretação para aquela pessoa que está lá do outro lado ter esse entendimento, então eu estou errado. Então foi isso justamente que ele fez. Porque quando houve o rebate da situação, o que aconteceu? Ele viu que errou. Mas ele caiu, ele disse, não, a repercussão foi muito grande. É porque eu acho que, assim, na minha concepção, o erro foi em expor um trabalho que deveria ser só para a liderança, a qual teria provavelmente a maturidade para compreender e interpretar, né, do que ser postado assim, tipo, ser colocado assim nas mídias digitais. Por exemplo, nós tivemos um trabalho aqui, o Liderar, e nós tivemos a explanação por meio do YouTube, e foi só para as pessoas que tinham
vamos assim dizer, uma parte das oficinas, das palestras. Mas foi se, só mas se a gente, Azevedo, eu não queria nem entrar por esse mérito, mas me desculpe. Mas se a gente for entrar se a gente for ensinar os irmãos a andarem dessa forma, a gente vai estar ensinando um sistema farisaico. É como lhe falei. A eles andarem por uma forma que não é pregada. Porque se eu prego o evangelho para um, eu tenho que pregar para todos. Então, se eu tenho que dar um ensinamento, sim, senhor, esse ensinamento ele tem que ser mostrado a todos. Esse ensinamento tem que ser pregado a todo mundo. Assim, a questão de maturidade, porque senão isso vai ser implantado um conhecimento diferente do que realmente é o evangelho. E pelas palavras que foram expressadas, a gente vê que isso não leva à edificação da igreja. É como o senhor falou posteriormente. É um irmão que tem uma certa posição, né? Ele tem uma forma, ele é um fruto de um processo de formação sócio-histórica, cultural e ideológica que é diferente do nosso tempo. Então, o zelo acaba entrando numa perspectiva para o nosso entendimento hoje, que para o nosso entendimento hoje é um pouco mais, vamos assim dizer, radical, mais forte, mas assim, é a graça de Deus. E graças a Deus se retificou. Deus. Espero, assim... Eu louvo a Deus, viu? Eu louvo a Deus por isso. Mas, por exemplo, teve uma outra pessoa que também de renome, veio, não esperou nenhuma retificação, nenhuma desconstrução e veio logo bater em cima. Aí depois se retratou também do que falou. Então, assim, é aquilo que eu falei, é o que a Bíblia defende. Tardio no falar e no apressado no ouvir. Ouviu que uma pessoa falou algo errado, desse um tempo, porque querendo ou não, não é você, é ela que está se expondo. Porque quem fala demais acaba sendo escravo das suas próprias palavras. Justamente. Então, eu acho que deveria ter esperado um momento oportuno e não escancarar certas coisas. Foi polêmico, né? É complicado. Mas vamos voltar. Apesar de que é um contexto que a gente está trazendo, que é baseado dentro desse contexto aqui, da questão de uma religiosidade exacerbada, ou de guardar uma santidade exageradamente. Por isso que Cristo ele nos relata os perigos da falsa espiritualidade. O exibicionismo, a vanglória. Isso. Tem pessoas que acham que são grandes demais e podem falar o que quer, a hora que quer, subjugar quem quer por causa da sua posição. Por exemplo, o exibicionismo, nós podemos ver aqui no texto, voltando para o texto, viu? Não estou falando mais em relação a isso aí, essa fala do amado irmão, sobre o acontecido. Mateus 6, versículo 1, parte A, para ser visto pelos homens. Muitas pessoas ainda fazem certas coisas, inclusive ofertas, né? Visando exibir-se, mostrar que tem. Né? E nós temos que ter cuidado, que as suas ações podem ser boas, mas seus motivos podem ser maus. Por exemplo, nós vamos ver lá na frente o caso de Ananias e Safira. Eles venderam terreno, eles se comprometeram a dar o valor do terreno para a igreja e no final eles subtraíram. Mas a Bíblia não diz que se ele não quisesse dar tudo, ele não era dele? Era o livre-arbítrio dele, dar ou não. Mas ele queria fazer o quê? Se exibir. Então, é a motivação, é o que está no coração, o que nos leva a fazer uma determinada ação, mesmo que seja boa. É para glorificar Deus? Ou é para aparecer? Para ser visto? Verdade. Aí existem outras filosofias, inclusive no meio empresarial, né? Que geralmente o sistema capitalista de produção, ele fala muito sobre isso. E muitas pessoas têm se utilizado disso. Quem é visto vai lembrar. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Então eles não devem fazê-las como objetivo de serem vistos, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, mas para a glorificação do Senhor. Aí a pergunta quer dizer que para eu ofertar ou para eu dizimar, eu não preciso me identificar? Não é essa a questão que está sendo lançada aqui. A questão que está sendo lançada aqui é o motivo real da nossa adoração, das nossas
como diz aqui, da nossa justiça pessoal, do nosso ajudar o irmão, o próximo, tá? Nessa perspectiva. Aí vem a questão da recompensa puramente terrena. Cristo, ele ressalta: quem não faça com que a sua mão direita, a sua mão esquerda não espreite o que a direita faz. Ou seja, se você fizer isso, você terá o aplauso dos homens, não terá recompensa no céu. Essa questão de exibicionismo, isso deve ser tratado desde a conversão. Sim, aí vem a questão do discipulado. Isso tem que ser tratado desde a conversão. O crente se converteu, ele tem que ter um discipulado que venha mostrar como ele deve se comportar, qual o tipo... infelizmente, eu tive o discipulado, eu aprendi. Agora eu digo assim que eu aprendi mais na pancada, sabe? Porque quando... Na escola de Deus mesmo, errando. Isso. Porque quando eu me converti, eu fui ensinado que eu deveria buscar a Deus para obter algumas coisas que para mim hoje elas não são relevantes dentro do Evangelho, dentro da palavra, porque são consequências, são coisas que vêm com o tempo. É aquela lei da semeadura, né? Você planta e vai colher. Então, assim, quando eu me converti, eu fui ensinado que você teria que buscar o Senhor, ou o batismo no Espírito Santo, para ser um diácono, ser consagrado ao diaconato. E evangelho não é isso. Infelizmente, hoje muitos ensinam esse tipo de evangelho, e aqui a gente está numa escola bíblica e isso tem que ser dito, porque para tentar cortar esse sistema farisaico de ensino. Inclusive, pensam que ministério é carreira. Não é. É para o tempo de serviço. Justamente. Não é bem assim. Porque nós temos o entendimento de que eu posso ter um excelente diácono, mas se eu tirar ele do diaconato e colocá-lo para o presbitério, se esse não for a chamada dele, a igreja vai perder um bom diácono e vai receber um péssimo presbítero. E aí sucessivamente. O interessante, Gelson Azevedo, presbítero Gelson Azevedo, é que um diácono, ele não é diácono após a consagração, ele tem que ser diácono antes de ser consagrado. Ele já tem que exercer o diaconato. A consagração é a consequência de um bom diácono. É a confirmação do seu ministério. Do ministério de um diácono. E a mesma coisa para um presbítero. Ele tem que exercer o ministério do presbitério, da palavra, do ensinamento. E para isso acontecer, ele tem que estar exercendo essa função já. Como é que ele vai ser consagrado para depois exercer? Não. Então, assim, temos que ensinar para não inverter os valores. Esses valores têm que ser colocados em seus lugares. O novo convertido, ele tem que ser ensinado que ele tem que buscar o batismo no Espírito Santo para ter ousadia na hora de levar o Evangelho àqueles que necessitam ouvir a palavra. Isso é o verdadeiro Evangelho. Não para subir, a gente não está num cargo de carreira, de posição, não. Aqui a gente, agora, trazendo a palavra correta na questão de que é pelo exercício que você já exerce durante a sua caminhada. Então, se você já é um bom diácono antes de ser consagrado, amém. Se já é um presbitério, e assim consecutivamente, né? O exercício do diaconato não é especificamente só do diácono. Todos nós, enquanto salvos na pessoa de Jesus, temos que exercer a diaconia na igreja. O servir ao outro. Mas quando eu trato da questão de diácono, porque é o primeiro degrau na questão da hierarquia eclesiástica, eu trago nisso. Né? Inclusive o pastor, ele não continua deixa de ser sendo diácono. Porque ele vai servir a igreja. Tem que continuar, né? Muitos pastores não são diáconos, muitos presbíteros não são diáconos, mas tem muitos pastores diáconos, pastores que servem, pastores que pastores se que não são deixam pastores. Gastar realmente, justamente. Porque o ministério pastoral não é a consagração, é o exercer. É o exercício. Quais são as características da verdadeira espiritualidade?
É uma pergunta que eu faço aos amados irmãos. Quais são as características da verdadeira espiritualidade? Ou melhor, qual é a motivação do teu coração para o exercício da justiça pessoal? Você pode participar conosco, respondendo essa pergunta e muitas outras que há de vir, por meio das mídias digitais, como no caso a nossa página no Facebook e também o nosso canal do YouTube. Tá certo? Qual é a motivação do teu coração? Se eu auxilio o meu próximo sem alarde, o certo tem que ser sem alarde, sem dizer para outro, sem que outros vejam. Qual é o objetivo? Qual é a motivação que me leva a exercer a diaconia na igreja, a servir a Cristo, a socorrer o necessitado? É essa o cerne da questão. E uma das características da verdadeira espiritualidade é exercer a justiça da forma correta. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 ao 37, diz o seguinte: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é um texto. Vamos ver Atos dos Apóstolos 5, 1 aos 11. São duas formas de exercer auxiliar o próximo na necessidade, mas com motivações diferentes. Atos 5, 1 ao 6. Olha o que diz. Ananias e Safira. Sim, senhor. Atos 5, 1 ao 11. Diz a palavra do Senhor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram tais coisas. A questão é, qual é a diferença entre Atos 4, 34 ao 37 e Atos 5, versículo 1 ao versículo 11? A motivação interior. Um foi para a glória de Deus e o outro foi para o quê? O exibicionismo. O querer a glória para si. Querer aparecer. Então nós temos que ter cuidado, que nós somos tentados porque temos mais inclinações acerca disso. Quem não quer ser louvado? Quem não quer ser visto como um bom? Quem é que quer ser visto como a ovelha negra? Ninguém. Mas a questão é, qual é o intento? Louvado seja Deus. Qual é o intento? Então nós temos que ver justamente a oferta para... no caso, Ananias e Safira tentaram usar sua oferta para mostrar aos outros uma espiritualidade que não tinha. A religiosidade. Né? Verdade. Esse primeiro tópico, a gente já esmiuçou ele bem. Sim, senhor. Falamos de todos os 3 pontos. Inclusive esse terceiro ponto a gente já esmiuçou, né?
eu queria que a gente trouxesse um pouco do segundo tópico. Sim, é justamente isso, gente, Né? já entramos. Já? Já, sim, senhor. Olha só a pergunta que nós fizemos para o amado ouvinte. Quais as intenções do teu... Qual é a real motivação do teu coração? Por isso que eu trouxe esse exemplo entendi. de Ananias, Safira e de Barnabé. Eu acho assim, sabe, que nesse contexto de qual a verdadeira motivação do coração do homem, tem que partir de um princípio, primeiro, moral, fala de caráter, fala de personalidade da pessoa e fala da justiça de Deus em nossas vidas e do amor de Cristo sendo expressado através das nossas ações. A partir do momento que eu tenho uma atitude que é de amar o meu próximo como a mim mesmo, que é um dos mandamentos que o próprio Jesus disse, que é dos 2, que ele sintetizou os 10 mandamentos, disse amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É dentro desse contexto que eu vejo que a partir desse momento que você tem esse amor dentro do seu coração, que você realmente serve a Jesus, você pratica as boas obras. As boas obras que Jesus praticava, você também pode praticar. Então, a partir do momento que eu faço, e faço para Deus, sem exibicionismo, sem querer aparecer, sem querer que ninguém veja o que eu estou fazendo, mas que seja para a glória de Deus. E tem uma coisa que me chama a atenção, é que muitas vezes pode até pessoas querer fazer algo e dizer assim, não, eu vou fazer porque eu sei que Deus ele vai me retribuir pelo que eu estou fazendo. E não é dessa forma. É como se você estivesse né? barganhando com Deus. Eu vou dar para receber. E isso é uma visão deturpada, né? do Evangelho. Do Evangelho. Pois é dando que se recebe, eu acho assim, que é dando que você consegue levar o verdadeiro Evangelho. Quem recompensa o homem é Deus, e a forma de recompensar é Ele quem diz. E a maior tristeza não é só essa, é quando você ainda tira a foto e posta em rede social que fez. É uma dura realidade. Infelizmente, né? Então, mas a pessoa salva na pessoa de Jesus só vai conseguir ser verdadeiro se realmente ela se deixar permitir ser transformado pelo poder da palavra. Isso. Se ela tiver um coração regenerado, transformado. Mas somente se ela permitir, porque Deus ele não passa por cima do livre-arbítrio de ninguém. Desse jeito. Então, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? É justamente o quê? A glória de Deus. É ajudar o necessitado sem olhar a quem e sem também expor aquela pessoa. Nem se expor dizendo o que fez. Porque se o Evangelho chegou a nós, foi por causa de muitos guerreiros anônimos que deram as suas vidas, que anularam a si mesmo, que perderam as suas vidas para este mundo para obter uma muito excelente no reino da glória. A visão de você ajudar alguém, de estender a mão para alguém num momento difícil, é você se pôr no lugar daquela pessoa. É o amor. Entendeu? A empatia, né? A empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Você sentir o que aquela... Era esse sentimento que Cristo sentia pela humanidade. Era o sentimento de se colocar no lugar do próximo. A gente vê um exemplo claro e evidente naquela passagem onde a viúva perde o seu filho, né? Sim, senhor. A gente vê também um exemplo muito claro quando Lázaro morre. Jesus ele chorou, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Mas Jesus chorou por qual motivo? Se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas que estavam naquele ambiente. Jesus se colocou no lugar deles. E além de, creio eu, de ver a morte como consequência do pecado. Isso também. Aí Jesus chorou como um homem. Mas mesmo sabendo que Jesus tinha o poder, e teve, e mostrou que era o Messias. Que era o Messias. E trouxe Lázaro de volta depois de 4 dias. Glória a Deus. É a graça de Deus, amado. Pois é. Então Jesus ele adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros.
Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Façamos o que tivermos de fazer, façamos anonimamente, que em secreto Deus vê todas as coisas, assim como orar. O nosso ambiente de guerra é no nosso quarto. É fechar a porta do nosso aposento, dobrar nossos joelhos e falarmos com Deus em sinceridade. E Ele que nos vê de oculto, contemplará, e se for do agrado dEle, da vontade dEle, Ele realizará o desejo do nosso coração. É nessa perspectiva. Então, vemos a questão do que buscamos quando auxiliamos o próximo, e agora a maneira de ofertar segundo Jesus. A questão do ofertar, a questão do dizimar. Como é que eu faço? Nós não precisamos demonstrar que temos. Quem é, não demonstra que é. Aí vem aquela questão. A nossa dignidade é em reconhecer o quão indigno nós somos. É a graça de Deus. Isso me fez lembrar a questão de um pastor que eu ouvi falar. Muito interessante isso. Que ele sempre fazia as obras de caridade. E essas obras de caridade eram sempre colocadas em redes sociais, né? Ia lá, e essas obras de caridade eram para levantar fundos para ajudar pessoas que estavam passando por algum tipo de problema. Sim. Ou de saúde, ou de questão financeira, e expunha aquelas imagens nas mídias sociais e colocava o número do Pix dele. É complicado. Olha só, olhe quando a gente tem que ter muito cuidado, mesmo que seja para uma boa causa. Nós temos que ter todo o cuidado na questão desse tratamento. Em contrapartida, o outro irmão, tudo que recebia, aplicava na sua casa. Todos os dízimos e ofertas, isso aí eu não estou falando estou falando de algo que eu fiquei sabendo em outras denominações, em igrejas pequenas. Aplicavam só dentro da sua casa, e a igreja sofrendo, e a igreja padecendo. A igreja não tinha uns bancos confortáveis. A igreja não tinha uma climatização. Mas ele recebia. Então veja só. Isso aí é para a gente colocar um parâmetro dentro desses contextos. Então veja só. Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo agir nessa situação? A primeira área que eu falei, o irmão ele podia muito bem ter colocado o número do Pix da pessoa responsável pelo menino, da pessoa responsável pela criança ou pela pessoa que estava necessitada. São pessoas que se utilizam do ministério como profissão, né? Como um ganha-pão. Mas a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Mercenários, lobos que adentraram no meio do rebanho para simplesmente comer da lã e da gordura das ovelhas. Infelizmente existem muitas pessoas assim. Nós simplesmente fazemos o quê? Oramos, entregamos a Deus, porque no dia do Senhor Ele irá prestar contas. Todos nós, né? Todos iremos prestar conta diante dele. É complicado. Louvado seja Deus. Então, no ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, ou seja, falar para todo mundo. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de ofertar, Jesus diz que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, e segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Se for pesaroso de coração, não dê. Aí vem a questão de como combater a falsa espiritualidade, né? Que é justamente o propósito certo, a motivação correta e a justiça da forma correta. Tendo cuidado para não exceder ou cair na misericórdia, não exercer a misericórdia da ostentação, porque eu posso. É complicado. É desse jeito. O terceiro ponto, já estamos quase encerrando,
Deus contempla o bem que realizamos. Irmãos, Terceiro tópico. Terceiro tópico. Deus, ele é um Deus que contempla todas as coisas. A Bíblia nos revela que ele é o Deus que sonda as intenções, esquadrinha e sonda as intenções do coração. Então, Deus, ele tudo vê. Já é uma característica da sua, um atributo incomunicável, né? Isso. Um atributo da sua onisciência. O Deus que recompensa. Deus é um Deus que recompensa os seus filhos. Não é que ele, vamos assim dizer, não é que possamos fazer, tipo, eu vou fazer isso, mas eu quero isso. Não é barganha, porque Deus, ele não deve a ninguém. Todo trabalhador é digno do seu salário, e Deus, ele não deve a ninguém. Dessa perspectiva. Gostaria que o senhor nos trouxesse algumas considerações acerca desse último tópico. Esse terceiro tópico, né, Deus contempla o bem que realizamos. Quando fala de onisciência, é que Deus sonda realmente o coração do homem. Qual a verdadeira intenção do homem? Ou motivação. Qual é a verdadeira motivação? O que é que está te motivando? O que é que está fazendo para você tomar aquela iniciativa? Deus sabe. Às vezes no coração do homem tem até um plano diferente, né? Um plano que não é de Deus, mas Deus sabe a verdadeira intenção. A gente vê na questão da escolha de Deus para o rei que ficaria no lugar de Saul. Um homem segundo o seu coração. A gente vê Deus agindo tremendamente, onde o homem conseguia enxergar o exterior, o estereótipo, o que estava por fora, a beleza, as características físicas de um guerreiro, de um homem de guerra, de um homem que poderia levar Israel a vencer as batalhas. Mas Deus não estava olhando o externo, não. Deus estava olhando o interior. Deus queria um rei para governar conforme a sua vontade. Deus não queria um rei só para guerrear, para ganhar a guerra dos adversários, não. Deus queria um rei que fizesse a vontade dele, que fosse um homem segundo o seu coração. Por isso que Deus mostrou a Samuel que Samuel estava olhando com os olhos carnais, mesmo sendo um homem espiritual. Quantos homens espirituais nós vemos que muitas vezes tropeçam ou tomam posicionamentos errôneos? Somos falhos, né? A Bíblia diz. Aí Deus vai e mostra, conserta. É o que a gente falou a respeito do amado irmão, né? Deus é fiel, meu irmão. Então assim, Deus é onisciente. Deus vê aquilo que o homem não consegue enxergar. Deus sonda antes que tudo venha acontecer. Deus está agora, Deus está no passado, Hebreus 8:3. Deus está no Deus futuro. é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eternamente, meu irmão. Ele está lá, ele contempla os salvos. Aí há algumas linhas de pensamentos que ficam divergindo e lutando e brigando. Não porque Deus ele predestinou. Não, irmão. Deus já está lá, Deus já conhece quem está salvo. Deus já conhece, é onisciente. É a presciência de Deus. Entendeu? Deus já está lá. Os salvos já desfrutam da glória de Deus, na onisciência de Deus. Então é tremendo. É coisa maravilhosa. Lembremos, olha o que o Mateus 5,16 diz aqui. Acerca dos frutos. O cristão tem que ter frutos. Olha o que diz aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que esse texto significa? Que todas as boas ações que nós realizamos, nós não fazemos por nós mesmos. É o poder de Deus que opera em nós, que opera no salvo, na pessoa de Jesus, que teve um coração transformado pelo poder da palavra e pela ação do Espírito que convence o homem. Glória a Deus. Né? Então, Deus tudo vê e Deus ele recompensa. Ele é galardoador. O nosso Deus ele contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade ou do amor que foi mostrado para com o seu nome.
Então, já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impelia a tal ação. O que eu acho interessante é que Paulo, certa vez, ele fala aos Gálatas: eis que novamente sofro por vós, dores como que de parto, para gerar novamente em vós filhos espirituais. Então, novamente, eles já tinham tropeçado, já tinham perdido a questão da espiritualidade, mas ele estava novamente. Mas quem impulsionava Paulo a orar, a gemer e chorar, para que Deus restaurasse aquele povo a verdadeira espiritualidade? É o Espírito Santo. E isso não vem de nós, vem de Deus. É o amor de Deus que nos constrange. Desse jeito. Louvado Glória seja a Deus. E esse último ponto, né? Sim, Senhor. O Deus que recompensa. Todas as nossas obras, as nossas atitudes, todas as motivações, tudo que nos leva a fazer algo para Deus, é Deus quem vai nos recompensar. Tanto é que a Bíblia diz: tudo que fizeres, façais em nome do Senhor, para a glorificação dele. Porque se eu fizer porque o pastor está me vendo, porque fulano está me vendo, porque eu quero isso lá na frente, vai se quebrar. A motivação está errada, o nome do Senhor não vai ser glorificado, e no final você vai se decepcionar. Isso é em vários aspectos da nossa vida. Um dos, como o senhor está bem frisando aí, é a questão da igreja, da eclésia. Da eclesia mesmo. Aí, a gente vê alguns irmãos que não têm o desejo de adorar, não estão sentindo o desejo de cultuar, mas vão para ser visto. É complicado. Infelizmente sai da verdadeira intenção do Evangelho, do verdadeiro caminho que Jesus mostrou. Estamos enfatizando na perspectiva da eclésia, da igreja, mas isso é no seio familiar, isso é no trabalho. Isso. Não vou fazer isso, embora não tenha me pedido, mas eu tenho que mostrar para o patrão que eu sou capacitado, e provavelmente vai surgir uma vaga naquele posto e eu vou estar bem na fita com ele. Nós temos que ter cuidado. As nossas reais motivações têm que ser uma só: glorificação de Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos chegando ao final desse trabalho, para a glória de Deus, não é isso? Deus, Ele é bom. Gostaria que o Senhor trouxesse algumas considerações acerca desta lição que nos debruçamos nesse dia. O nosso comentarista, ele colocou uma conclusão aqui bem sintetizada, bem fechada mesmo, que diz assim: por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles. Mateus 5:20. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição, o exibicionismo, aparecer ou se enfeitar demais. Porque isso acontece até, presbítero Jesus Azevedo. Infelizmente, eu já presenciei até em ministrações, sabe? Até em pessoas pregando o evangelho, eles trazendo se autoproclamam, né? Algo teatral, para um emocionalismo. E o evangelho não é preciso disso, não. Ninguém está palestrando, não. Ninguém está discursando, não. Está pregando o evangelho, as boas novas de paz que Jesus veio trazer. Então é diferente de uma palestra, é diferente de trazer uma fala comum. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Evangelho traz, é notório a mudança na vida daquele que realmente aceita Jesus. Então, que possamos ficar com essas palavras, com esse ensinamento desta noite. Eu fico feliz de poder estar nessa noite com o senhor, ministrando. É bem verdade que estava escalado outro irmão e me foi delegado, facultada a oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a sinceridade do coração é uma marca distintiva do autêntico discípulo de Cristo. Nós não podemos ser dissimulados.
Nós não podemos nos utilizar de máscaras. Nós não podemos nos permitir viver numa mediocridade espiritual, numa superficialidade espiritual. Por quê? Porque eu posso até enganar o pastor, eu posso até enganar o meu irmão da direita ou da esquerda, mas a Deus ninguém engana. Nós temos que ter muito cuidado. Nós fomos enxertados como jambuzeiros bravos na videira verdadeira, e quando somos enxertados, nós temos que permitir que a seiva da videira adentre nossas entranhas e promova uma transformação genuína de dentro para fora, a partir da metanoia, do entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é necessário sermos verdadeiros, doa a quem doer, porque o evangelho não é massagear o ego de ninguém. Verdade. É mudança, é confrontar o nosso ego com o teocentrismo, é confrontar, e tenho certeza que as nossas vidas não serão a mesma. Glória Deus é maravilhoso. Deus abençoe, meus amados irmãos. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, nesta noite. Que o nome seja glorificado, Senhor, para todos sempre, ó Pai. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, trazendo, Pai, esta aula, trazendo, Pai, o conhecimento da Tua Palavra, àqueles que necessitam. E para nós também, Senhor, que estamos aqui aprendendo, Pai, através da Tua Palavra todos os dias, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelas vidas, Senhor, que foram alcançadas, pelos irmãos que nos acompanharam. O Senhor continue abençoando, nos dando sabedoria em tudo. É assim que te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar, é Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Disposto a andar, é Deus, sempre conosco de dia e de noite, disposto a andar, escola dominical. Na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente, é tradição. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.